Olá, estamos aqui com o Davidson Lemela. Ele é psicólogo e terapeuta de vidas passadas e vai falar pra gente sobre as crianças índigo. O que é esse fenômeno das crianças índigo? Olá, Estela, é um prazer estar aqui para poder falar sobre esse assunto, que é um assunto inclusive fascinante, para a gente entender esse fenômeno que ocorre atualmente sobre essas crianças índigo, a gente precisa considerar uma questão importante, que é a nossa realidade espiritual. Não é possível entender esse fenômeno se nós não levarmos em consideração que nós já tivemos muitas vidas no passado. Nessas vidas do passado nós já fizemos muitas coisas, coisas boas, coisas não boas. E nós temos um acervo dentro de nós de conhecimentos, de informações, de experiências, e que fazem com que hoje nós sejamos o que somos. Esse fenômeno que está ocorrendo atualmente é um fenômeno natural. Nós vivemos um momento assim muito grande de transição. É possível observar assim muitas mudanças ocorrendo ultimamente no campo da pedagogia, no campo das relações humanas, da sociologia. Recentemente nós tivemos nos Estados Unidos o presidente Barack Obama sendo eleito, um presidente negro. E é curioso lembrar que quando Barack Obama nasceu, negro não votava, e hoje ele é um presidente dos Estados Unidos. E faz parte de um plano divino, num plano maior, que escapa até aos nossos conhecimentos, nossa capacidade de entender. Faz parte desse plano com que muitas já evoluídos, muitos espíritos que já alcançaram um grau de entendimento, de amadurecimento maior do que a média da população do planeta, e esses espíritos estariam reencarnando na Terra, em várias áreas do conhecimento humano. Eles estariam reencarnando e estariam promovendo essa mudança do planeta. Como podemos identificar essas crianças? Essas crianças, elas são identificadas pelas suas características comportamentais. Muitos estudiosos, muitos psicólogos, a partir da década de 60, da década de 70, estavam pesquisando crianças portadoras do transtorno do déficit de atenção, chamado mais conhecido como aquelas crianças hiperativas. E eles perceberam que dentre essas crianças que apresentavam essa doença, muitas não eram doentes. E eles verificaram que essas crianças eram assim como se fossem umas crianças especiais. Elas traziam assim uma vivacidade, apresentavam assim um determinado comportamento irrequieto, sabe? Eles questionavam muito os pais, os seus educadores. Eles não se contentavam assim com respostas falsas ou respostas assim que não satisfaziam elas, tipo assim, você não pode porque não, eles não aceitavam o não simplesmente, São crianças assim que se envolvem muito nas questões da arte, da filosofia, e elas são chamadas de crianças índigo, porque segundo alguns médiuns e alguns paranormais, verificaram que essas crianças elas apresentam uma aura azulada forte, E esse nome foi dado por uma planta que existe na Índia, que se chama índigo, e que inclusive ela foi usada para fazer a tinta que tingia as calças jeans, Então essas crianças foram denominadas de crianças índigo. Essas crianças, elas são crianças assim especiais mesmo, Eu tenho 4 filhos e eu não consegui identificar ainda nos meus filhos nenhuma criança índigo, Mas a gente percebe nos dias de hoje, assim, muitas crianças precoces, que apresentam até uma certa genialidade, como é o caso daquele americano, o Jay Greenberg. Esse americano era uma criança de 4 anos e a partir dessa idade ele já começou a compor sinfonias. Com 6 anos de idade ele já tinha composto a sua primeira sinfonia. Recentemente ele esteve na Inglaterra acompanhando a gravação de uma peça sua pela Orquestra Filarmônica de Londres. E ele esteve lá porque ele queria ver se eles não deturpavam a sua música, E o interessante, o fantástico desse garoto é que ele não escreve só a parte
central da peça, né, da harmonia, mas ele escreve todos os instrumentos. E quando ele é questionado, né, a respeito de como que ele consegue fazer isso, ele simplesmente diz o seguinte, assim, ele diz assim, eu não sei, para mim é muito simples, porque está tudo na minha mente. Como efetivamente essas crenças podem contribuir para a nossa evolução? Segundo o médium Divaldo Pereira Franco, um médium muito conhecido, respeitado, né, ele publicou um livro psicografado por ele, atribuído ao espírito Joana de Ângeles, onde ele faz uma afirmação que a partir da década de 70, da década de 80, esses espíritos começaram a reencarnar. Então hoje, a partir da década de 70 e 80, hoje essas crianças já estão se tornando adultas, e elas estão fazendo a diferença porque elas acabam se envolvendo nas várias áreas do conhecimento humano, como por exemplo na área artística, na área científica, na medicina, né? Então a gente percebe essas mudanças, elas são claras, nítidas para quem quer ver, né? Essas transformações que estão ocorrendo no planeta, transformações para melhor, né? Onde nós vamos construir uma vida mais feliz, um mundo mais tranquilo, onde as pessoas vão ser menos egoístas, onde as pessoas vão ser menos orgulhosas e vão inclusive até aprender a perdoar mais, né? É um mundo que nos espera e essas crianças, chamadas crianças índigo, elas estão aqui para nos ajudar nesse progresso, nessa caminhada. Tá certo então, Dr. Davidson, gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado.